todos bem-vindos a mais esse evento liderado e capitaneado pelo QSP, onde pretendemos abordar os temas de gestão da continuidade e gestão de crises, né? Mas antes de entrarmos nos temas principais, eu quero me apresentar, né? Além da formação profissional que tenho, né? Eu desejo salientar que as certificações da indústria ou certificação profissional, da qual eu detenho, que pertence aí, no caso, foram fornecidas por institutos internacionais de reconhecimento, né, internacional, que a gente pode citar aí é o BCI, o DRI e o BSI, que também é inglês, né? Atuo como consultor na área de gestão de continuidade, gestão de crise, já por um período superior a 18 anos, e dentro desse período me permitiu realizar mais de 30 projetos em continuidade e gestão de crise, e me permitiu, inclusive, acumular uma experiência significativa nos mais diversos segmentos da economia, como serviço financeiro, aí, saúde, previdência, call center, distribuição e geração de energia elétrica, e isso faz com que nos trabalhos que venhamos a realizar, ou até mesmo nos cursos que realizamos de gestão de crise e continuidade de negócio, nós podemos oferecer aí uma boa quantidade de alternativas ou situações que enfrentamos nesse desenvolvimento e que superamos aí com esse trabalho que nós realizamos, né? Então, para prosseguir, eu queria pedir licença para vocês. Eu queria desligar a câmera, né? Assim fica um pouco melhor. Muito bem. Eu acredito que o momento que nós estamos atravessando hoje é um exemplo clássico de situação de crise que estamos enfrentando, porque nenhum de nós já viu nada como a pandemia que nós estamos vivendo, que é da Covid-19, né? Nós estamos percebendo que, dentro desse contexto, muitas organizações foram levadas a desafios complexos, né, difíceis de ser encarados ou até mesmo superados ou continuar com as suas atividades, porque algumas foram conduzidas ao ponto de ruptura, de paralisação das suas atividades, com a prestação de serviço, a produção de bens, né, justamente em função da situação que nós estamos hoje. Isso independente de quanto ou quão bem essas situações foram gerenciadas por essas organizações, né? Nós continuamos enfrentando o distanciamento social, né? E mesmo com essas estratégias que foram adotadas para que as empresas permanecessem algumas em atividades, nem todas elas tiveram sucesso nessa implementação, né? O ambiente de ameaças, né, e incertezas que nós temos não se resume somente ao cenário pandêmico, né? Nós temos ainda a intermitência no fornecimento de produtos e serviços, prazos com relação a essas incertezas e ameaças que estamos enfrentando ou que nós vamos enfrentar, né? E todos os dias nós enfrentamos essas ameaças, né? Por exemplo, enchentes, né? Isso não se resume apenas na dificuldade ou na mobilidade do nosso pessoal ou dos nossos empregados de chegarem até a nossa sede da empresa, mas também interfere no caso de desabastecimento, ele pode prejudicar, né,
o atendimento ou a entrega dos nossos bens e serviços. Nós temos também incidentes ou a ameaça de fogo ou incêndio, não só dentro da nossa organização. Nós podemos ter, no caso, no prédio vizinho, na mesma rua, né? Em um dos andares em que a nossa organização está sediada, podemos estar muito bem preparados para, com os controles que impeçam o fogo, o incêndio, a explosão. Entretanto, os meus vizinhos, né, as outras organizações em outros andares estão preparadas tanto quanto eu, né? Podemos ter também a falta de energia elétrica, que pode ser provocado por queda de árvore, colisão ou abarroamento em postes, e isso pode seguir por um período muito longo para a recuperação do fornecimento de energia elétrica. E eu tenho que ter uma infraestrutura que me permita garantir o fornecimento. E nem sempre as organizações estão prontas para um período longo de falta de energia, o abastecimento de óleo, né? Então, eu posso... encontrei algumas organizações que têm lá, vamos dizer, uma quantidade insignificante de óleo combustível como reserva. E a explicação ou a justificativa da organização é: eu vou até o posto da esquina e abasteço novamente mais 100 ou 200 litros de óleo. Só que todas as pessoas do bairro ou seus vizinhos que também têm geradores podem se servir do mesmo posto de gasolina. E isso vai causar também ou a falta, desabastecimento, ou fornecimento de uma quantidade muito pequena para garantir a nossa produção de bens e serviços, né? Temos também greve no transporte coletivo, que vai impedir a chegada dos nossos empregados ou dos nossos prestadores, nossos fornecedores até cada um de seus locais. E, por último, e não menos importante, a greve transportadores de carga, né? Tivemos aí há alguns anos, né, uma greve semelhante, com um grave problema de desabastecimento, tivemos dificuldades com mobilidade, principalmente na questão de combustível, né? Nós tivemos empresas que acabaram parando as suas atividades porque não tinha como entregar os produtos, ou porque não tinha combustível, ou porque os acessos estavam tomados, né? Muito bem. E todas essas empresas, dentro desse contexto, tiveram aí consequências ou impactos que foram extremamente prejudiciais para essas empresas, especialmente quando foi observado ou se observa que a organização falhou ou não estava totalmente preparada para gerenciar essa situação, né? Quando houve ou havia risco da integridade física de colaboradores ou de clientes, né? Pensa aí numa empresa de distribuição de energia elétrica que tem que se deslocar para um determinado local para recuperar uma instalação, um fio partido, né? Ou qualquer outro atendimento de um hospital. E nós estamos aí com o nosso produto, o nosso serviço está sendo colocado em risco, né? Pode existir também, né, quando se observa um risco ao dano significativo à reputação da empresa ou ao meio ambiente, porque dentro dessa situação em que nós não estávamos, ou a organização não estava preparada para responder a esses incidentes, ou uma situação de gravidade real ou de gravidade potencial, né? E, possivelmente, um colapso nos negócios da organização, porque não consegue receber, produzir e entregar bens e serviços, que é o objetivo principal da organização. O modelo de negócio da maior parte das nossas organizações, eles acabam requerendo um ambiente de alta disponibilidade e tolerância à falha para os seus recursos de infraestrutura
e tecnologia da informação. Então, ele pede para que, ou exige que essa infraestrutura esteja preparada para as situações de incidente em que exista aí uma tolerância e que a organização, mesmo assim, possa enfrentar com perda, né, com uma perda, uma capacidade tolerável, né? Ela pode exigir também medidas de contornos, né, que seriam aí procedimentos ou atividades que possam manter essa estrutura em funcionamento, né? E também as organizações exigem um menor impacto sobre as suas operações. E, com isso, manter ou ter uma lucratividade um pouco menor. Agora, frente a esse contexto, a esses requerimentos dos processos de negócio, dos nossos stakeholders, dos investidores, como é que nós podemos atender a todos esses requerimentos, né? Através de uma gestão da continuidade de negócios, que o objetivo é prover uma estrutura de resiliência para a organização, ou seria para que a organização esteja preparada, né, capacitada para uma resposta a essas situações, né, e de salvaguarda aos interesses dos nossos investidores, acionistas, clientes, né, nossos consumidores, nossos prestadores de serviços, eles pedem isso. A reputação da empresa, precisamos salvaguardar a reputação da empresa, que nada mais é do que se a empresa é uma boa ou tem um bom ou um mau conceito. Nós temos que proteger a marca ou salvaguardar a marca, a imagem da organização, ou o que representa a organização. E manter as atividades e o valor agregado que nós construímos, ou a organização construiu até esse momento. O papel da gestão da continuidade de negócios é fundamental para assegurar a continuidade dos negócios ou o objetivo da organização, que é produzir bens, serviços e entregá-los de uma forma, né, aceitável para os nossos clientes, prestadores e fornecedores. É fundamental para que decisões estratégicas sejam tomadas pela organização, pela empresa, para que se minimize os impactos. E estabelecer procedimentos que gerenciem a resposta a esses incidentes. Como é que nós vamos enfrentar uma falta de energia, né? Uma falta de produtos ou de abastecimento, uma falta de colaboradores, no caso por uma greve de transporte público, ou uma greve que seja da categoria do qual a nossa organização pertence. Mas o que é a gestão de continuidade de negócio? A gestão de continuidade é um processo que é desenvolvido, é implementado dentro da organização para estabelecer uma estrutura, uma estratégia operacional que ela é voltada especificamente para melhorar a resiliência da organização. Essa resiliência da organização, ela seria um contraponto quanto a essas interrupções ou possíveis interrupções da capacidade da organização de produzir seus bens e serviços. A gestão da continuidade também é capaz de identificar as ameaças em potencial. O que a nossa organização está sujeita? Quais são as ameaças, quais são os riscos que a nossa organização está sujeita, o nosso negócio, né? E através dessa levantamento, dessa identificação das ameaças, quais são os impactos que a nossa organização pode ter, ou a operação, o nosso negócio pode sofrer caso essas ameaças venham a se concretizar.
né? Muito bem. A gestão da continuidade envolve também uma estrutura para que se faça uma recuperação dos ativos de infraestrutura física. Então, no caso de eu não tenho, eu tenho uma falha ou eu preciso recuperar o meu gerador, o meu no-break, ou eu não tenho, vamos dizer, uma parte do meu andar. Então, existe aí uma estrutura ou um procedimento operativo para que haja uma recuperação, ações para que os ativos de infraestrutura física sejam recuperadas. O mesmo acontece para a tecnologia da informação. No caso de a indisponibilidade de um link de comunicação, de um software ou um sistema corporativo, né? Então, eu tenho que ter uma estratégia para atender a esses incidentes e também a esses equipamentos. Vamos falar de hardware em algumas situações. E também me prever com relação a desastres, ou um princípio de incêndio, ou um curto-circuito, queima generalizada de alguns equipamentos, e eu tenha que atender a essa situação, principalmente quando se fala de infraestrutura física ou de tecnologia, que uma grande parte dos meus equipamentos foram atingidos, né? Foram danificados. E isso vai fazer com que, através de uma estratégia que foi elaborada, haja procedimentos operativos que nos conduza a essa recuperação. Agora, como eu posso dominar esse assunto? Como eu posso entender esse assunto de gestão da continuidade de negócios? Através de um curso de capacitação, que é o objetivo do nosso trabalho hoje, né, da nossa apresentação, que aborda esses assuntos de continuidade de negócios e gestão de crises, e ele é segmentado justamente em duas partes. Inicialmente, nós tratamos da gestão da continuidade de negócios, apresentando os participantes a gestão de continuidade, né? E depois a gestão de crise. Nós vamos apresentar esses dois segmentos como processos da organização. E esses processos é que vão estabelecer uma estrutura estratégica e operacional que seja adequada para a organização, independente do seu tamanho da organização, seja ela pequena, média ou de uma grande organização. Isso ela é modular. Então, a metodologia que é aplicada para o desenvolvimento da gestão de continuidade e gestão de crise, ela é adaptada para qualquer organização que queira, né, ou que necessite melhorar essa sua resiliência, né? Ela precisa ter aí justamente uma base contra possíveis situação de incidentes, né? Ou então de uma situação de gravidade. Por que eu devo fazer esse curso? Por que eu preciso dessa capacitação? Porque esse curso vai abordar as principais competências para você que vai se transformar, vai ser o responsável, né, na gestão da continuidade. Você será um gestor de continuidade de negócios. Você será o responsável pela implementação desse programa dentro da organização. Você não é o dono do programa de gestão de continuidade, né? Você vai fazer somente essa gestão, porque o dono da continuidade de negócios são quem? São as equipes participantes do plano. É o gestor, digamos, da área financeira, é o gestor da área de contabilidade, é o gestor da área de recursos humanos, que você estará capacitando essas pessoas também a elaborarem, como elaborar uma estratégia, como integrar essa estratégia, como elaborar um procedimento de resposta, né? E você vai estar fazendo esse gerenciamento da equipe
no conjunto de todas esses recursos seria o programa, o procedimento, as equipes, se transforma no programa de gestão da continuidade. E planejar e implementar a gestão em conformidade com as normas, né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos as normas que são editadas pela ABNT, que é a NBR 22301, que é uma cópia da ISO do 22301, a 22313, né? E outras que podem ser citadas dentro desse curso, né? Que seria a 22320, que é, nós estamos falando da BIA, Análise de Impacto nos Negócios. Por que eu devo fazer esse curso? Porque o curso vai abordar as principais competências do gestor de continuidade, você, que vai entender a relação entre a gestão da continuidade, a gestão de risco, os controles e requisitos de conformidade. Quais são os controles que eu tenho que entender ou que a organização deve possuir para minimizar os impactos de um incêndio? Quais são os controles e requisitos que a minha organização deve ter para que a falha ou intermitência de um link de comunicação, né, seja superado? Então, essa capacitação é que o treinamento ou o curso vai oferecer, né, a você, para que conheça essa relação do programa, né, com a gestão de riscos, controles, requisitos e o que os stakeholders da organização estão esperando desse programa que você em breve estará implementando na organização. Vai melhorar a capacidade de analisar o ambiente interno e externo da organização. O que é importante? Quais são os riscos internos? E do entorno da organização. O que eu preciso levar em consideração? Eu tenho aí, no caso, uma ameaça de um alagamento, eu tenho uma ameaça de congestionamento, descarga atmosférica, e o que for para elaborar uma estratégia. Tudo isso vai permitir que, ao analisar o ambiente, né, permita elaborar estratégias direcionadas justamente para essas ameaças de acordo com a avaliação do risco, né? Qual a probabilidade disso acontecer para a minha organização, qual seria o impacto para a minha organização e o que eu devo fazer para minimizar esses impactos e tornar a minha organização mais resiliente. A agenda, o que o nosso curso estará abordando, né? Os princípios para a implantação do sistema de gestão. Nós vamos estar abordando aqui, né? Eu vou passar rapidamente, mas com certeza ele vai abordar muitos outros tópicos, né? Nós vamos estar falando nos princípios, qual é o escopo adequado para você implementar o programa, quais são os critérios que você deve elaborar ou preparar, quais são os parâmetros que você deve utilizar para a implementação desse programa, quais são os dados que devem ser coletados, né? A sensibilização, né? Nós estaremos analisando o estudo de casos e cenários de interrupção de emergência e crise, ou para continuidade ou de crise, né? Quais são as etapas que você deve desenvolver, deve seguir para implementar esse plano de continuidade? Então, existe uma sequência para que cada uma dessas etapas seja um insumo para a próxima, com base nesses resultados, nessa coleta de dados que você fará em uma determinada etapa, vai servir de insumo, vai servir de base para as demais que serão desenvolvidas.
nós estaremos abordando algumas técnicas de análise de risco. Aqui nós vamos estar abordando algumas técnicas da ISO 31000. Nós podemos dizer algumas técnicas, né? Análise de preliminar de riscos, né? Entrevistas estruturadas, a técnica do IF, brainstorming. Então, dependendo do escopo que você está trabalhando, né? Com os dados que você queira coletar, quais são os parâmetros e os critérios, cada uma delas tem uma técnica associada e é o que nós desejamos passar para aquelas pessoas que pretendam fazer o curso para ser capacitada e empregar adequadamente essa técnica para ter o resultado adequado e ser um insumo para a próxima fase, por exemplo, da análise de impacto nos negócios. Esta é uma ferramenta que seria a BIA, uma das mais importantes para a continuidade de negócios. Ela vai classificar para você o que é importante para a organização. Porque quando nós falamos de uma continuidade de negócios, nós estamos falando para contingenciar toda a organização. Devo atender todos os processos de negócio? Devo contingenciar ou elaborar uma contingência para todos os ativos de tecnologia da informação, de infraestrutura? Então, de acordo com a análise de impacto, ela vai nos dar como resultado quais são os principais processos de negócio, quais são os principais ativos que suportam esses processos de negócio, né? Quais são as estratégias que podem ser elaboradas, podem ser preparadas para minimizar o impacto, qual é o impacto, digamos, financeiro. A análise a BIA ela é capaz de revelar, no caso de um incidente, a parada de um processo de negócio, qual é o impacto financeiro que a organização pode ter e te auxiliar a justificar uma estratégia ou até mesmo a continuidade da implementação da gestão de continuidade. Tipos e estratégias de recuperação, né? Como é que a estratégia seria mudança do processo, investimento de tecnologia e assim outras que nós podemos estar oferecendo durante o treinamento de acordo com as técnicas que serão empregadas. E, dentre essas técnicas, né, a montagem de procedimento. Como devem ser elaborados os procedimentos de respostas, né? Aqui nós estaremos colocando como é que serão elaborados, né? O que deve conter nesses procedimentos. Por exemplo, a equipe que deve ser acionada, em que momento, quem é o responsável pela ação, como ele vai executar. Não seria adequado você construir um programa, ou melhor, um procedimento de resposta a uma emergência de incêndio, né? Qual seria a primeira ação? Chamar o bombeiro. Então, não é essa a técnica adequada. A adequada é ter quem é o responsável por identificar, né? Se existe uma equipe para dar combate ao foco, aos primeiros combates, né? Se existe uma equipe para abandono de prédio, e por aí nós vamos seguindo cada uma da ação de quem é o responsável para que esse procedimento de combate ou de resposta preserve principalmente a segurança das pessoas, os ativos da organização, o meio ambiente e a imagem da organização. Quais são os benefícios? Apoiar a organização no entendimento de quais são os processos de negócios mais críticos para a organização. Para uma organização que é de call center, por exemplo, nós poderíamos dizer que o processo de atendimento ao cliente, digamos, né, seria
seria ele, né, receptivo, né, ou não, é crítico para a organização, se os recursos humanos é importante para a organização, a atividade comercial. Então, nós vamos estar dentro desses benefícios. É possível que a gestão da continuidade ou gestor de continuidade possa, com precisão, né, identificar quais são os processos mais críticos para a organização, quais são os ativos mais importantes que suportam esse processo com seus respectivos tempos. Nós podemos ter aqui uma necessidade do processo de negócio, que o ativo de tecnologia ou de infraestrutura seja recuperado em um determinado período de tempo. E deve existir essa relação entre em que momento o ativo de tecnologia ou de infraestrutura pode ser recuperado e se atende à necessidade do processo mais crítico da organização, evitando o quê? Os impactos e aumentando a resiliência novamente da organização. Benefício é identificar qual o custo desse incidente, como acabei de colocar, né? Quanto a organização perde por um determinado período de tempo para um determinado incidente, para a perda de um link de comunicação, no caso, a indisponibilidade de um software corporativo da organização, dificuldade de efetuar um pagamento ou de identificar um pagamento, né, de um recebimento. Então, tudo isso são benefícios que o gestor da continuidade vai estar recebendo, né? Outro assunto muito importante, um ponto muito importante, é identificar os impactos legais, regulatórios e operacionais. Então, algumas organizações são submetidas a algumas legislações e agências reguladoras que têm lá dentro do seu contrato cumprir prazos ou de atendimento, né, ou de oferta de serviços. E isso é importante, a sua identificação. E quais são as ameaças que a organização está exposta e quais as probabilidades dessa ameaça se concretizar, né? Com isso, nós temos um programa de gestão de continuidade seguro, né, efetivo para a organização. E aí, a gente pode estar, não é, pensando mais, muito bem, nós estamos falando de gestão de continuidade. E quando é a gestão de crise? O que tem de relação através de um e de outro? Por quê, né, tem essa diferença? Em que momento isso daí acontece, né? Então, existe a transição da gestão da continuidade para a gestão de crise. Quando isso acontece, né? Existe todo um critério para que você deve estar preparado para identificar em que momento a situação da gestão da continuidade se torna uma situação de gravidade para a organização, ou gravidade real, ou de gravidade potencial. E através desse critério, você tem, então, uma autoridade ou alguém para declarar uma situação de crise para a organização, aonde toda a estrutura da organização, ou grande parte da organização, estará voltada para superar essa situação de gravidade. Quem deve ser mobilizado, né, e em que momento deve ser mobilizada essa equipe para o gerenciamento da crise. E trazer as pessoas no início, né, para que eles estejam dentro do mesmo cenário ou dentro dessa mesma página, né? E por quê? Porque dentro desse sistema de gerenciamento de crise, nós podemos ter empregados, nós podemos ter prestadores de serviço, nós podemos ter, no caso, fornecedores, e que todos eles devem ser trazidos, dependendo do incidente, para essa mesma sala. Então, tem que existir
um período de transição, né? E dentro desse curso nós estaremos olhando, né, esses momentos ou em que qual seria esse critério de gravidade. Como é que você conhece a importância do gerenciamento? Tenho encontrado, ou muitos gestores e empresários, eles não estão dando muita atenção para se preparar para esse gerenciamento de crise. Nós estamos vendo algumas organizações, neste momento, da dificuldade que está encontrando. Então, vamos dizer o exemplo que é mais recente. Muitas organizações não estavam preparadas para trabalhar home office. Então, qual era a estratégia? Se eu precisar trabalhar home office, eu vou alugar notebooks, ou eu vou pedir um link melhor. Só que, no momento da pandemia, nós tivemos aí uma procura significativa no número de notebooks, ou para compra ou para locação. E ninguém, nenhum prestador ou fornecedor tinha essa quantidade de equipamentos para fornecer, né? Então, isso é importante. O ideal é que essa atenção comece antes, que a empresa esteja preparada para se fazer justamente essa transição, em que você possa sair da continuidade e entrar para a gestão de crise, né? E é o que nós estamos reunindo essas informações para que vocês possam descobrir justamente, não o que é importante, mas o que pode ser feito para o gerenciamento da crise, né? O gerenciamento de crise, de modo geral, é um conjunto de práticas semelhante ao que nós comentamos na continuidade de negócios. Ela prepara a organização justamente para responder a essa situação de gravidade real ou de uma gravidade potencial que já foi definida anteriormente no processo de gerenciamento de crise. Também é de mitigar os prejuízos da organização por ser surpreendido ou por não ter um programa de crise efetivamente implementado, né? A empresa também deve ter um gerenciamento adequado da avaliação dos perigos em potencial. Deve criar os planos, né, e apoiar o domínio dos meios de comunicação. Como é que eu reporto, como é que eu informo isso internamente na organização e externamente. Nós falamos aí de agência reguladora. Tem empresas que têm que comunicar a essas agências desses incidentes. Arcesp, ANEEL, ONS, Anvisa, né? Existem todas essas organizações que devem ser comunicadas. E o gerenciamento de crise prevê essa situação. E, não menos importante, uma vez que nós já tenhamos tido algumas experiências em alguns incidentes instaurados, né, de aprender com esses erros, que seria o pós-crise. E aí toda a organização aprende com esse processo. Por que eu devo implementar? A gestão de crise é essencial para a organização. Ela lida com imprevistos. Você é capaz de prever problemas, prever dificuldades, né? E não se trata de ser assim pessimistas. Incidentes podem acontecer, é óbvio, né? Cada vez que nós tenhamos aí, vamos dizer assim, de um cenário, a cada dia que nós passamos, nós estamos cada vez mais próximo desse cenário que estamos tendo através da análise de risco. E permite, principalmente, agir rapidamente para resolver essa situação de crise e fazer com que a organização tenha cada vez menos impactos, né, financeiro ou organizacional. Quais são os maiores perigos, quais são os maiores riscos em potencial para a nossa organização? Por exemplo, eventos naturais. Nós podemos aqui citar alguns, né? O incêndio da Ultracargo, por exemplo, no Porto de Santos, que aconteceu em 2015.
Um exemplo de contaminação de produtos está na mídia, a cervejaria Baker. Nós temos aí uma contaminação, inclusive, com fatalidades. Incidentes ambientais. Quem aqui não se lembra do caso Samarco, caso Brumadinho? Está aí na mídia até hoje. Os responsáveis estão respondendo civil e criminalmente. Panes tecnológicas. Em 2018, nós tivemos aí um incêndio no data center da BR Digital, lá em Porto Alegre. Né? Temos ainda forças econômicas, que seria, ou de legislação, né? Variação de câmbio, mudança na legislação. Nós tivemos recentemente a mudança da nota fiscal eletrônica, nós temos aí a qualquer momento, né, a mudança na alíquota de imposto do IOF. Nós temos algumas mudanças que, inclusive, agências de viagem foram impactadas em função da mudança da legislação. E aí, como é que nós vamos investir nesse gerenciamento? Através desse curso oferecido pelo QSP, que vai abordar diversos tópicos que vão permitir você, um coordenador de gestão de crise, definir os princípios de contenção, definir a equipe necessária para responder aos incidentes de crise, definir os critérios para fazer a avaliação e essa a transferência, né, da gestão de continuidade para a gestão de crise, definir uma estrutura e uma liderança para coordenar as equipes durante uma crise ou desastre, procedimentos que acionam ou mobilizam a equipe de gerenciamento de crise, né? Que, no caso, são os procedimentos, né? São aqueles procedimentos operativos, a comunicação com órgãos de emergência, a comunicação interna e externa. Como que eu devo me comunicar? E aqui nasce o plano de comunicação da organização. Benefícios. São diversos benefícios. Permitir uma ação rápida e eficaz da organização. Aqui nós estamos falando das estratégias. Mitigar o impacto ocorrido interno ou externamente. São as respostas que estarão sendo oferecidas dentro do planejamento, né, dentro das estratégias que foram estabelecidas. Preservar a imagem da empresa e o mercado. Ou seja, como eu estou respondendo, estou aceitando uma perda de performance dentro dos meus processos, mas eu não deixo de atender o meu mercado, né, que a minha empresa ocupa. Garantir que os problemas semelhantes não se repitam. São as lições aprendidas. Estaríamos, dentro desse nosso processo, né, avaliando onde a resposta à emergência foi eficaz e o que deve ser, né, melhorado. E demonstrar respeito aos nossos stakeholders, nossos clientes, investidores, né, e manter, no caso, a confiança na imagem da nossa organização. Dentro desse nosso trabalho, nós vamos trabalhar, nesse nosso curso, nós vamos estar abordando as normas, que é a 22301 da gestão de continuidade, a 313 a gestão de continuidade também, que é a parte de implementação, né? E a ISO 31000 para continuidade de negócios. E para a gestão de crise, nós vamos abordar a orientações de boas práticas da PAS 200. Dentro desse nosso curso, nós também vamos estar abordando o que o BCI e o DRI nos colocam como melhores práticas para o desenvolvimento desses trabalhos, desse curso, e também para a implementação dos planos. Eu queria ressaltar aqui que a gestão de continuidade
E a gestão de crise não é uma ferramenta para auxiliar a melhora do desempenho organizacional. Ele não fará isso, mas ele vai impedir a degradação do desempenho organizacional. E também não é a gestão de crise ou continuidade apenas para cumprir tabela. Ah, vamos dizer assim, o meu contratante, ele pede que eu tenha um plano de continuidade. Eu tenho ele aqui somente para apresentar, porque o dia que surgir um incidente, nós seremos, a sua organização será avaliada de acordo com o que está descrito no seu procedimento. A mesma coisa vai acontecer caso seja responsável civil e criminalmente. Os responsáveis vão ser avaliados de acordo com o que está descrito no plano de gestão de crise e continuidade de negócios. Sobre o curso que o Rubens estava colocando, a duração do curso para esses dois temas serão de 4 dias alternados, os horários serão entre 8h30 e 16 horas, com 2 horas de intervalo, e intervalo é a cada hora de 10 minutos. O método que nós vamos usar é um método expositivo de exercícios e estudos de caso. O recurso seria o Zoom, como o Rubens comentou, as facilidades que esse recurso nos permite, né? Será ao vivo, e é possível, se necessário, a divisão de turmas, para que, durante os exercícios e estudos de casos, né, essas pessoas participantes possam discutir esses estudos de casos e os exercícios e elaborarem uma apresentação como resultado final. O material fornecido será apostilas, cópia das normas da 22301 e o manual de gestão de crise, que seria essa PAS 200. E aqui nós encerramos essa parte da nossa apresentação e estamos aqui abertos para perguntas e respostas.